Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Hoje, entrevistando novamente um grande amigo, uma das pessoas que mais sucesso faz no nosso canal, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua experiência, que é o Roberto Fonseca, que é um humanista, um pesquisador, um professor, filósofo e que é profundo estudioso de todas essas questões arcanas, da espiritualidade, que sempre vem com uma bagagem de conhecimento muito preciosa toda vez que nós o entrevistamos. Tudo bem com você, Roberto? Tudo bem. Obrigado por nos receber novamente. Vocês sabem que vocês são de casa e a gente conversar sobre isso é muito importante. É uma coisa que eu gosto, trocar opinião, e que a gente nessa conversa nós aprendemos mutuamente. Cada um aprende um pouquinho com cada um. Com certeza, Roberto. Roberto, vamos falar hoje, o nosso tema religião e religiosidade. Por que existe tanta confusão entre esses dois termos, né? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças dessas duas instâncias? Eu acho que isso realmente, veja, você bate num ponto chave em cima disso. Eu entendo, vamos colocar bem assim, que eu sempre digo para vocês, é a forma que eu entendo, eu não venho aqui trazer uma verdade para vocês, é a forma como eu entendo, baseado no que eu tenho pesquisado, eu tenho vivenciado, mais vivenciado, que essa parte da religiosidade eu acredito muito mais em vivência do que teoria. Então, a religiosidade é um sentimento que todo ser humano tem. Desde que o homem existe, eu acho que ele sempre percebeu que existe uma realidade em torno dele, uma realidade que ele não controla, que ele não domina. Ao contrário, ele é dominado às vezes por ela é muito mais forte do que ele. Então, esse sentimento dele intrínseco no ser humano, essa percepção dele, fez com que ele começasse a admitir que existia uma realidade fora dele. Que alguém deveria comandar isso. Que alguém deveria ter o controle sobre essas coisas. Só que ele não sabia definir como era, não sabia como fazer, como definir essas coisas, e ele então procurou também, sabendo que essa força que ele não sabia definir é mais forte do que ele e controla, quem sabe, até ele procurou uma maneira de agradar. Não, eu tenho que estar de bem com ele. Se ele é mais forte do que eu, então eu tenho que ser amigo. Então ele começou a procurar ter as primeiras, vamos assim dizer, necessidade de agradar, como nós fazemos dentro da nossa vida. Alguém é importante para nós queremos agradar essa pessoa. Nós dependemos de alguém? Não, vou tratar bem essa pessoa. Então ele começou a criar em torno disso uma forma de agradar essa força, ou essa energia, ou esse ser. E como todos nós seres humanos temos uma tendência normal, que é o antropomorfismo, de dar nomes sempre parecidos conosco, sem dúvida. Ele então o que começou? Começou a dar nome a esse ser. Começou a definir e começou a fazer as suas primeiras oferendas para agradar. Olha, acho que ele gosta disso, vou oferecer para ele. Vou arranjar um lugarzinho onde eu vou tentar conversar com ele e colocar ali. Então esse é o sentimento puro, o sentimento da existência de um ser superior, a necessidade de você estar de bem com esse ser superior, com essa energia superior, não importa o nome que você dê para ela, mas você tem que estar harmônico com ela, que isso acaba sendo bom para você. Então esse é o sentimento da religiosidade. Ele é intrínseco, ele não dá nome, ele não dá nada. Você diria que ele vem embutido no DNA humano? Perfeito. Essa questão de algumas teorias ou filosofias dizerem que não, isso aí é uma coisa que o homem pode agregar ou não, tem pessoas que podem passar a vida toda sem ter qualquer sentimento religioso, ou é uma coisa inata no ser humano? Eu acredito que é inata. É aquilo que eu estou falando, veja como... eu acho que você vê na prova o seguinte, o indivíduo às vezes aqui no nosso dia a dia diz, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, ele nega o tempo todo. Mas a hora que ele se vê, na última, chega, olha, você está... O final da tua vida está definido, você não tem mais salvação, etc. Aí ele recorre a Deus. É sempre assim. Por tudo que ele disse que não tinha, aí ele tem que ter. Então esse sentimento pode ficar, eu acredito, ele pode ficar encoberto durante um determinado tempo, um longo tempo, mas um dia ele brota. Agora, a hora que você pega esse sentimento de religiosidade
e você institucionaliza, ou seja, você cria regras, você cria caminhos, e se não for por aqui não dá certo, e você começa a criar para esse pessoal, os mestres que começam a dizer é assim e não assado, você institucionalizou como forma de controle das pessoas, você criou as religiões. Certo. É a religiosidade institucionalizada, ela já não é mais espontânea. Ou você segue isso, ou você não pode pertencer a essa religião, você está fora. Ou é esse caminho, ou você está fora dessa religião. Então, aí você vai. Então, esse sentimento religioso foi institucionalizado ao longo do tempo, entendeu? De acordo com as necessidades e principalmente ligados, e isso a história está nos mostrando, ao poder. É isso que eu ia te perguntar, né, Roberto? É interessante perguntar primeiro. Esses indivíduos que estão na origem das grandes religiões, né, esses mestres, Buda, Krishna, Zoroastro, Jesus, etc., não era a intenção deles criar alguma coisa institucionalizada. Foi feito a posteriori, talvez até a revelia deles. Sim. Essa é a primeira coisa. E por que quando se institucionaliza, existe esse namoro quase sempre com o poder, com a opressão? O que acontece? Eu acho que é mais um problema, veja bem, sociológico. Vamos voltar lá que nós conversamos no... Veja, estamos trocando aqui, sim, jogando assunto aqui para fora para vocês pensarem. Isso não está definido. Vamos voltar lá, como te disse no início, né, da civilização. No homem lá, que ele tinha a sua tribo, o seu setor, etc. Quem era o chefe? O mais forte. Então, ele é o mais forte, ele é o que consegue... ser mais forte de todos os outros, enfrentar ele é um mau negócio, porque ninguém tem a força dele, então ele tem o poder, etc. E tal. Aí estou eu aqui, coitadinho, que não sou forte como ele, etc. E tal, mas eu também tenho ânsias de poder, porque todo mundo tem. Então como é que eu faço? O outro tem a força física, eu tenho um pouquinho mais de cabeça ali na história. Aí eu vou dizer, escute, esse cara aqui, ele é forte, ele domina todo o meu pessoal, mas ele tem medo dessa força aqui, que é maior. Ele reconhece que tem uma força aqui que ele não domina. Inclusive, essa força tem um poder sobre a vida e a morte e ele está subordinado a ela. Então, como é que eu vou fazer? Ah, tem um ser que dirige tudo isso, só. Então, eu começo a me impor. Eu sou amigo dele. Se você quiser falar com ele, que você tem medo dele, fala por meu intermédio. Eu sou amigo dele. Aí, o que acontece? Você não tem a força do outro, mas você ganha o poder. Por quê? Você é a eminência parda. Sim. Você está atrás, mas no fundo, você ganhou poder e a força mais do que aquele que fisicamente era mais forte. Então aí começaram exatamente, ele disse, a busca pelo poder. Não, eu não posso porque eu não sou mais forte, mas como eu sou amigo dele, amigo do Papa, ele tem medo. Então ele ganhou o respeito e o medo do próprio chefe da clã, que era o mais forte, o maior lutador, que é o maior guerreiro, etc e tal. Ele, coitadinho, é fraco, etc e tal, não é guerreiro, não vai poder lutar, não vai defender a tribo de outra maneira. Ah, mas ele é amigo do homem que é mais forte do que ele. Ele é amigo do Deus. E como é que se dá, para uma pessoa que está enredada, Roberto, aí na religião institucionalizada, nos dogmas, como é que ela resgata a religiosidade pura? Pode ser feito dentro do sistema religioso formal ou ela necessariamente tem que se desligar e redescobrir em si? Olha, eu vejo assim, Jamil, o processo todo é de dentro para fora. Sempre que você procurar fora a solução do problema que está dentro, você não vai encontrar. Então, veja, eu vejo as religiões como necessárias. Tá? Eu vejo as religiões como muletas que as pessoas precisam se utilizar delas. Precisam, elas são úteis. As pessoas não conseguem entender esse mecanismo sozinho. E as religiões às vezes fazem essa parte. Então, se você colocar na balancinha as coisas, por mais
absurdas que possam aparecer, sempre tem o seu lado positivo. Sim. Então eu acredito que o ser humano, ele passa, eu conheço muitas pessoas, você conhece a minha experiência, eu passei por várias religiões. Minha família era tradicionalmente católica, me formei católico, achei que era uma coisa muito boa e durante um período da minha vida ela respondeu às minhas expectativas. Mas com o tempo, entendeu? Nada para, tudo é dinâmico, ela começou a não me responder algumas perguntas que faziam parte do meu dia a dia, que faziam parte da minha vida. Aí eu passei para procurar em outros lugares. Aí eu procurei, bati numa porta, bati na outra, de repente encontrei em outro segmento religioso, no Espiritismo, respondeu uma série de coisas. Aí, achei, é esse aqui o caminho. Mas, seguinte, aí vem uma coisa, você tem que traçar uma diferença entre a religião e o religioso. Exemplo simples, cristianismo. Cristo disse: se te baterem na face direita, ofereça a esquerda. Cristo pegou mansidão e amor. O que o cristão fez em nome do Cristo? Fez guerra santa, fez inquisição, queimou gente, teve papa benzendo o exército para destruir os infiéis que não acreditavam. Sim. É o cristianismo que tem culpa? Não, é o cristão. Então, de repente, você começa a viver na religião e daí você começa a perceber que não é aquilo também que você quer. Ela não te responde aquele grupo. Aquele grupo foi útil para você. Aí você vai bater em outra porta. E assim você vai andando. Então a tua caminhada, a pessoa tem que entender o seguinte: você tem uma caminhada que é só tua na vida. A caminhada é tua, é individual. Você nasce sozinho e você vai prestar conta, vai deixar esse período teu de vida sozinho. Você tem que caminhar sozinho. É tua, individual. Nessa caminhada você vai encontrar, é como se fosse uma viagem. Você vai passando por várias estações. Você não vai poder ficar parado naquela estação o tempo todo, senão você não vai para frente. Então você para naquela estação, ali é a estação onde você vai fazer um lanche, porque você está com fome. Você vai, se alimenta, bebe sua água, etc e tal, e você segue em frente. Aquele pessoal fica e vai esperar o próximo que vem. Interessante. Ótima analogia. E você, de repente, passa num outro. Aí você senta no banco, vamos dizer que você está viajando de trem. Aí você senta no banco, tem uma pessoa que entrou naquela estação, senta do teu lado, bate papo, começa a bater papo com você, anda uma ou duas estações e fica, vai embora, conversou com você, bateu um papo, foi teu amigo naquele tempo, ficou na estação, você continua. Então tem uns que ficam com você do teu lado uma estação, outros ficam 3 ou 4, outras 5, outros ficam meia, mas eles vão ficando no caminho e você vai seguindo o teu caminho. Todos eles foram importantes para você nessa tua passagem. Aonde que entra o místico aí? Sabe? Quando que desperta nesse crisol aí, né, religioso, quando desperta a questão mística, né, do contato direto com a divindade sem intermediário, será? Eu acho que, sabe, como diz, dentro dessa caminhada que você tem, né, no setor religioso, então as pessoas são, como eu disse, são diferentes. Em princípio, você não consegue conceber um contato direto com esse ser. Primeiro porque ele não é material, ele não é palpável. E as primeiras impressões do ser humano, à medida que ele está evoluindo, é meramente fisiológica. Ele aprende através dos 5 sentidos. Ele toca, ele sente, ele cheira, é só isso que impressiona. Esse ser não aparece, em princípio, através das consequências dele. Ele não cheira, você não vê, você não tem, então você precisa de alguma coisa intermediária entre isso. Então é isso aí, entra também o sacerdote, entra todo um processo, veja bem, que você vê de ritualístico, que é um rito, é uma maneira que você tem para chegar naquele indivíduo. Você não consegue chegar direto. O que é a imagem de um santo? É uma imagem
de louça e barro. Para que ele existe? Por que ele está ali? Porque o ser humano precisa de um intermediário para chegar até. Ele não é capaz de ser humano, ele tem a sua deficiência de poder. Bom, como é que eu vou falar com entrar em contato com esse ser superior? Ele não consegue abstrair a imagem dele, ele precisa visualizar, nós ainda estamos condicionados a isso. Então, o que acontece? Você não tem, você precisa disso. Mas eu acho que chega um momento na tua vida que você começa a entender isso. Poxa, gente, por que eu preciso fazer desse intermediário se eu posso ir direto? Quando à medida que a ciência, a tecnologia vai se abrindo e vai te mostrando as coisas, e você vai pesquisando, você vai começar a entender, pera um pouco, se esse ser, esse princípio inteligente está em toda parte, ele está aqui, do teu lado. Então não precisa de intermediário, ele não está longe. Por que a oração, alguns dizem que funciona mais e outras dizem que não funciona nada? Pelo teu condicionamento. Você vai falar com Deus, então você começa a pensar. Vai falar com o Pai Supremo, meu Pai Supremo que está no alto dos céus, no infinito. O infinito está longe, cara. Tua mente é muito forte, ele está muito longe. Pô, até chegar lá e voltar, leva um século. Agora, se eu falar com ele porque ele está aqui do meu lado, eu estou conversando como eu estou com você, é outro diálogo. A resposta é imediata. Tá? A minha mente vai ter uma resposta imediata. Então chega um momento que ele diz, não, por que eu estou pensando nele que ele está lá no céu? Porque nós criamos que ele está no céu, o céu está lá em cima. Mas espera aí, quando você começa a entender que não existe em cima, não existe embaixo, sim. Depende de como você está, não existe lado, não existe nada, você está no centro do universo. Astronomicamente isso é verdade, né? Você sai da Terra, você chega na Lua, você vê a Terra lá em cima. É aquilo que eu estou dizendo, quando a ciência e a tecnologia vai te mostrando que você não tem, que é uma ilusão, que isso não existe, que o universo é aberto, que se esse ser está em todo lugar, ele está aqui agora do meu lado, né? Que eu posso entrar em contato com ele agora, que eu também não preciso ter um lugar próprio. A hora que eu estiver dentro da sintonia dele, eu vou fazer contato com ele, me perdão da palavra, seja dentro de uma igreja, seja sentado no vaso sanitário. Sim. Todo lugar passa a ser sagrado. Ele está em todo lugar é sagrado. Então você passa também a ter uma visão diferente, você passa a respeitar tudo. Aí você respeita a natureza, você respeita o ser mais menor que está ali, a formiga, o inseto, porque está em tudo, está aqui do teu lado. Esse é o caminho místico, realmente. Esse é o caminho místico, tá? Aí você, é o momento em que você não precisa mais do intermediário, você entende que ele está em tudo. Mas isso é consequência do quê? De um mandamento e de uma vivência, tá? E essa vivência, entendeu? É o momento em que você entra num setor mais complicado, que não é numa entrevista que você resolve. Aí você vem no princípio básico da criação. Espera aí, nós fomos criados por um ser perfeito, é isso? É. Bom, um ser perfeito não cria nada imperfeito. Então nós temos a perfectibilidade dentro de nós. Então onde é que ela está? Então entendeu? As antigas escolas de mistério, da sua maneira simbólica, explicavam exatamente esse momento. É o momento que você estabelece, nada vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma maneira que isso é exteriorizado. Esse estava em estado latente. Mas como que isso é exteriorizado? À medida que você vai vivenciando, experiência, chega no momento que você estabelece uma ponte. Você está vivendo uma experiência lá fora e ela vai despertar aquilo que está lá dentro de você. Então você estabelece a ponte. Aí aquilo que está lá embaixo vem para o consciente. Ele estava no inconsciente. Isso se você partir do princípio que o ser humano é um ser humano perfeito. Foi criado por um ser perfeito. Isso é interessante que você falou, porque você citou as escolas de mistério, né? E podemos falar de algumas que sobreviveram ao tempo, né? Como a própria maçonaria. Inclusive estamos gravando aqui na sede do Grande Oriente do Paraná, uma instituição parceira nossa, né? Roberta Maçom, e sempre com muito carinho nos recebe aqui. Mas tem a Ordem Rosa Cruz, tem outras instituições como o Martirismo, etc.
essas ritualísticas abrigadas pelas escolas de mistério têm essa função de despertar o que está dentro da pessoa, perfeito, não tirar ela de fora dela mesma. Perfeito. Eu estava conversando com vocês hoje antes que nós estarmos na entrevista, o assunto. Então, vou puxar um pouco, já que você tocou no assunto, especificamente no setor maçônico. Estou falando como maçom, não em nome da instituição. Deixar bem claro isso, a visão maçônica da coisa. A maçonaria é uma coisa muito distorcida, as pessoas não entendem nada. Como ela foi durante muito tempo, ela teve fases. A maçonaria foi uma sociedade secreta, passou a ser uma sociedade discreta, e agora, pelo momento que nós vivemos, ela tem que ser uma sociedade concreta. Foi secreta por quê? Por uma questão muito simples. Porque quando você, vamos assim dizer, você abraça ideais de fraternidade, ideais de liberdade, o ser humano deve ter que ser livre, tem que responder ao seu irmão. Qualquer regime que seja totalitário, que seja contrário, você representa um risco, seja esse um regime político ou religioso. Então, o que acontecia é o seguinte: as instituições que estavam voltadas à área totalitária de domínio sobre as pessoas a viam como inimiga. Então, ela tinha necessidade de ser secreta, se protegendo. Mas esse momento passou, nós vivemos outros tempos, ela passou a ser uma sociedade discreta. Por quê? Então, veja bem, o que é a maçonaria em si? A maçonaria ela não é religião, ela não é instituição beneficente, ela não é instituição política, não. Ela só tem um foco. O foco da maçonaria é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o elemento que compõe a sociedade e é aquele agente de modificação. É o ser humano que pode modificar. Nós falamos aqui sobre religião, entendeu? Sobre o assunto. Então, veja bem, religião é uma coisa, religioso é outra. Religioso é o homem. A partir do homem que ele entrou na religião, ele criou uma série de problemas e nós demos o exemplo. O cristianismo ensinou uma coisa, o religioso, em nome do cristianismo. Então, o ser humano é o instrumento mais importante dentro desse processo. Então, não adianta nós atuarmos nas instituições. Nós temos que melhorar o ser humano. Então, o foco da maçonaria é único e exclusivamente o ser humano. Ela procura trabalhar o ser humano para que ele seja um ser humano melhor. Ele vai ser um ser humano melhor dentro da sua religião, ele vai ser um ser humano melhor dentro da política, ele vai ser um ser humano melhor dentro da área beneficência, ele vai ser um ser humano melhor dentro da família, dentro da sociedade, para os seus filhos, etc. e tal. Então, ela atua no ser humano, ela não tem conotação política, ela aceita pessoas de todas as religiões. Tanto é que nós temos maçons historicamente que foram padres, nós temos maçons que historicamente foram pastores de igrejas evangélicas, etc. e tal. Então ela não tem esse preconceito, ela não tem preconceito político. Mas a maçonaria, você diria, ela tem uma visão dela, e a gente está se aproximando do final, dessa questão da divindade, ela tem uma concepção própria, porque vocês têm um termo, né? Tem. Conhecido, grande arquiteto do universo. Tem. O que isso significa? Ela significa, a maçonaria, uma das coisas que ela exige o indivíduo ser maçom, não é que ele tenha uma religião, não. É que ele acredite na existência de uma entidade, de um ser supremo, de uma força suprema, que ela não define nomes. Ela tem a preocupação, como ela não tem cor religiosa, ela procura também não dar um nome, porque se você diz que esse ser, vamos chamar esse ser de Jeová, você definiu uma língua. Sim. Se você dizer, não, vou definir esse ser como Brahma, você definiu uma língua. Então, como ela acredita na existência dessa energia, dessa força, desse ser que construiu tudo,
é um arquiteto, então ela deu o nome, o grande arquiteto do universo. É aquele que construiu o universo, esse mundo que nós estamos todo. É aquele que administra esse mundo. Não importa o nome que se dê para ele. O nome é o problema de cada um. Mas é importante que o ser humano acredite nesse ser. Porque, olha, quando eu disse para vocês que a religião é importante, independente de muito indivíduo deixa de fazer um monte de besteira na vida, um monte de maldade, com medo de ir para o inferno. Sim. Não é que ele é bonzinho. Ele tem medo da consequência. Então, há algum momento em que essas religiões, todas elas são úteis no momento. Nem que seja como freio, né, moral. Eu não vou dizer, para fechar esse assunto, especificamente qual é, porque não interessa. Vou dar um exemplo. Eu atendia um grupo de estudos, de pesquisa aqui no litoral, no Paranaguá. E eu, durante anos, de tempo em tempo, ia lá. E tinha uma banquinha na beira do rio Tiberê que vendia pastel. Mas um pastel espetacular, era fora de série, mas era bem simples a banquinha. Mas era caindo os pedaços, você olhava lá. E o cara que cuidava lá da história do pastel era um sujeito que você olhava para ele, ele bebia, era viciado, às vezes batia na mulher. A mulher que fazia o pastel, ele era um caos. Tá? Não tinha jeito, a mulher sofria, os filhos trabalhavam. Aí, uns tempos eu me afastei, fiquei uns 2 ou 3 anos. Eu desci para o Paranaguá e disse, vou comer um pastel lá na banquinha, me lembro agora o nome, do fulano e tal. Cheguei lá e não encontrei a banca. Onde é que está a banca? Perguntei para ele, escuta, ali tinha uma banquinha do fulano, aquele criador de casa. Tá ali, eu olhei uma loja toda montadinha, toda bonitinha, toda direitinha. Eu entrei lá na loja dele, tinha um cartaz assim escrito, no caixa, eu sou dizimista e pago com todo prazer. Fui conversar com ele. Ele se converteu para um segmento religioso, né? Evangélico, porque o dízimo é uma característica dele. Não especificou qual deles, porque existem segmentos que são altamente censurados por aí. E esse segmento que ele se transformou, que ele me falou, era um dos que são mais criticados, etc. E tal. Mudou a vida dele. Veja só a importância, né? Mudou a vida dele. Ela disse, depois que ele se converteu, olha o que nós conseguimos, ele nunca mais me bateu, ele ficou um ótimo marido, etc. Mas em primeiro lugar o dinheiro dele vai para o dízimo. E eu sei que dentro desse segmento o pessoal diz, eles querem pegar o dízimo desse cara, das pessoas, etc. e tal. Então veja bem, seja verdade ou não, entendeu? Seja crescendo ou não a custa do dízimo dos outros, que ela pega, que dizem, que falam, não estou afirmando que seja, mas ela fez um bem. Ninguém conseguiu resolver, mas ele se transformou. Então veja bem, você não pode ser muito rigoroso dentro desse. Eu acho, por isso que eu disse, a religião é uma muleta. Em um determinado momento da vida nós precisamos de alguma delas. E algumas pessoas precisam de todas elas. Você não pode eliminar nenhuma, dizer essa eu tenho que tirar. Não, todas elas estão fazendo um bem. Não importa se os que estão dirigindo estão tirando proveito. Isso é problema dele, ele vai prestar conta um dia. Mas da balancinha dele vai ter um ladinho que dá positivo. Perfeito, Roberto. Olha, mais uma entrevista em que você nos dá aí um show de filosofia, mais uma entrevista super inspiradora. Eu quero te agradecer de coração por nos receber novamente, pela amizade, e deixar o canal aberto para outras. O nosso aqui é um papo, é uma conversa. Uma conversa, né, de pé de ouvido. Você já está convidado para um debate, aceita? Aceito. A gente fazer um debate sobre esses temas com mais pessoas. Que fica mais pessoas, que cada um, veja bem, expõe a sua maneira de ver, a maneira que... Eu estou dizendo para vocês o que eu acredito. E como eu digo sempre, que não é verdade. Isso é o que eu acredito hoje. Entendam bem, hoje a vida é dinâmica.
Hoje eu entendo isso, amanhã pode ser que eu pense diferente, porque a cada momento, cada minuto nós acrescentamos uma vivência diferente na nossa vida, nós temos uma experiência diferente e isso nos modifica. Enquanto nós não entendermos dessa dinâmica, por isso que as religiões não vão ficar. Elas são necessárias, mas à medida, tudo na vida, quando é desnecessário, a natureza nos ensina. Quando aquilo passa a ser desnecessário, ele desaparece automaticamente. Eu acho que nós vamos fazer, para fechar mesmo esse papo, estamos fazendo essa transição da religião para a religiosidade. Acho que é aí que a humanidade talvez vai chegar. Roberto, muito obrigado novamente. A casa aqui é de vocês. Obrigado, querido. E a vocês todos que nos acompanharam, obrigado aí por estarem nos dando um feedback muito gostoso. Temos recebido e-mails de várias partes do mundo, né, da Europa, da Ásia, que estão acompanhando Realidade Fantástica, até do Egito, olha só, né, amigos lá que nos acompanham. Então é sempre muito bom saber que estamos inspirando ao menos as pessoas, né, com temas assim palpitantes, tratados de forma séria. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho de notificação, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.